Olá para você que tá ligado! Tá começando mais um bate-papo pela Prefeitura de Juquitiba, mais um podcast. 16º podcast que leva para você as informações do poder público, dando mais transparências nessas novas tecnologias. E hoje estamos recebendo mais um convidado, mais uma secretária da administração do prefeito Aires e Bernardo. Hoje estamos recebendo Carolina Rosa Cação Nogueira. Ela é engenheira agrônoma, também técnica agrícola e secretária de Agricultura e Meio Ambiente no município de Juquitiba. Carol, seja bem-vindo a esse bate-papo. Olá, Alê. Olá para todos que estão nos assistindo. Hoje vai rolar um bate-papo bem legal aqui sobre agricultura e meio ambiente. Muito legal, Carol, muito legal. E para você que está chegando agora, acesse as nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, e claro, de olho sempre no site oficial da Prefeitura de Juquitiba. Carol, fala para nós, como foi aceitar esse desafio do prefeito Aires lhe concedeu, assumindo a pasta da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente? Gostaria que você desse essa pincelada inicial. Realmente foi um grande desafio mesmo, porque às vezes a gente não imagina o que inclui, né, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Nem eu imaginava, para falar a verdade. Sim. Então são muitas atribuições, e aqui nós temos as questões ambientais, né, as restrições por legislação e tudo mais. Eu já havia trabalhado com o Aires no ano de 2003, na administração dele. Depois trabalhei na administração do Roberto, ainda um ano, e voltei agora em 2018 para assumir a secretaria. Que legal, então você já vinha da segunda gestão do prefeito Aires. Sim. E o início da gestão do prefeito Roberto Rocha, né? Isso. Na própria Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Lá na época, já para a gente frisar, o que era a sua atribuição na época lá? Eu fiquei um período como chefe de divisão agropecuária, atuava mais na parte de agricultura, e depois acabei passando para chefe de divisão de proteção ambiental. Então eu trabalhei nos dois setores. Diretamente da agricultura e meio ambiente, né? Sim. E hoje como secretária. 16º podcast Prefeitura de Juquitiba, recebendo hoje a Carol, secretária de Agricultura e Meio Ambiente, para você que está chegando agora. Carol, se pode dizer, o principal desafio do prefeito Aires, no início da gestão 2017 a 2020, foi encarar aquele mega acúmulo de lixo ali na região do transbordo, no município de Juquitiba. Me recordo muito bem que passava pela BR e você via aquela montanha de lixo. Fala para nós aí, como é que foi esse processo? Tudo bem que você assumiu a secretaria um pouco mais à frente, mas já estava em curso daquela legalização ali. E esse desafio aí que foi bem árduo do prefeito Aires. Eu imagino que tenha sido um problema assim, bem grande, você chegar e se deparar com aquela montanha de lixo. Sim. E meio sem saber o que fazer, né? Então foram retiradas toneladas, né, diversas carretas de lixo no momento, né, na resolução do problema, que foram levadas para o aterro sanitário de Caieiras. Hoje não, desde aquela época de 2017 mesmo, a questão da coleta de resíduos, né, a destinação dos resíduos, ela já está regular. Então, como que funciona, né? A Nara falou no podcast anterior, né, no podcast sobre resíduos sólidos, sim, sobre isso, mas é importante frisar para as pessoas entenderem como funciona. Então, hoje, a coleta é feita, né, nas residências, nos logradouros, por caminhão, com caminhões próprios, equipe própria da prefeitura, né, da secretaria. E aí os caminhões levam esse lixo para o transbordo, que é uma plataforma de cimento, que aí dessa plataforma o lixo é jogado com uma máquina em cima de uma carreta, e essa carreta faz o transporte do lixo até o aterro sanitário de Caieiras, que é um aterro regular, né, todo documentado, sim, certinho. Sim. Então, hoje, a destinação dos resíduos é feita pelo sistema de transbordo. E isso tem um custo também para o município, né, mas atende todas as legislações. Cumpre para não acarretar aquele problema que estava antes, né? Sim.
Um problema grave que ficava em solo, né, sendo ali proliferando várias questões que poderia dar problema à saúde pública no local, enfim. Existe uma imagem muito forte de uma máquina PC Pocan, né, acho que é ela, trabalhando e você via gases, né, subindo daquele lixão, extremamente aflito aquela questão ali, porque é um perigo muito grande, né, então jamais queremos retomar essa situação. Não, né? de jeito nenhum. Não, mas é sempre no progresso disso daí, e hoje tá tranquilo, né? Sim, tá tudo regular, graças a Deus. Legal. 16º podcast Prefeitura de Juquitiba, recebendo a Carol. Carol, fala para nós aí as atribuições da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. O que a Secretaria se responsabiliza? Quais os setores? Conta para nós mais ou menos o que é o dia a dia. Sabemos que dentro do poder público, o dia a dia ele tem diversas vertentes. Sim. Mas qual é esse organograma da Secretaria? Bom, nem eu imaginava, né, o tanto de coisa, apesar de ter trabalhado já na secretaria, eu não imaginava quantas atribuições, né, elas tinham. Por exemplo, o velório e o cemitério municipal, eles estão dentro da nossa pasta. Então, toda a administração, tudo que inclui o cemitério e o velório é a nossa responsabilidade. Claro que dentro de cada departamento, né, dentro de cada braço da secretaria, nós temos um responsável e que desenvolve as funções, mas essa é uma das atribuições da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Aí nós temos a questão da parte ambiental, que é bastante forte, assim, né? Eu acho que tem um peso muito grande dentro da secretaria. Então, nós temos a análise de processos, por exemplo, todos os processos de construção, aprovação de projeto, eles passam pela nossa secretaria, nós fazemos uma vistoria para elaborar um parecer. Fora isso, tem a questão da fiscalização ambiental, que hoje acho que é um desafio também dentro da secretaria, porque é possível você conciliar o meio ambiente com o desenvolvimento, mas para isso a gente tem que seguir alguns critérios, né? Algumas coisas para preservar e também para não causar problema para o próprio munícipe. E aí a gente tem intensificado a fiscalização ambiental, então identificado aí os crimes, né, autuado e tudo mais. A gente tem essa questão da fiscalização. Que mais? Temos toda a questão dos resíduos sólidos, né, que também está dentro mais da questão ambiental. Questão de saneamento entra também, né? Então, por exemplo, despejo de esgoto em curso d'água diretamente. É a secretaria quem fiscaliza, quem tenta solucionar esse tipo de problema. E aí nós temos também a questão da agricultura, né? Hoje nós temos a Casa da Agricultura em Juquitiba, que na verdade é um trabalho em conjunto com o governo do estado. Então, nós temos uma pessoa, né, do governo que trabalha aqui no município, fica alocado na secretaria, numa sala. E hoje nós estamos retomando a questão da agricultura, dos projetos, né? A característica do município são pequenas propriedades com produções da agricultura familiar, mas também tem um peso importante, assim, é bem bacana. Legal, é uma vertente imensa também, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. E a gente vai falar um pouco mais específico da fiscalização em si. Carol, fala para nós qual, nesse momento, qual é o principal desafio da Secretaria? Onde a Secretaria encontra dificuldades? Onde a Secretaria está em processo? Fala para nós aí, específico, qual é a maior dificuldade? Eu acho que essa questão na verdade, do uso e ocupação do solo, ele acaba refletindo na nossa secretaria. Eu acho que isso é um grande desafio de ordenar isso e tentar conscientizar as pessoas, né, em relação à importância de se ocupar o solo de uma forma adequada, ocupar sua propriedade de uma forma adequada, conciliando aí o desenvolvimento e o meio ambiente. Eu acho que isso é uma questão importante. E a questão dos resíduos, né?
Então, a conscientização também da população, um trabalho mais integrado, órgão público e sociedade civil, para que a gente consiga sempre melhorar. Na questão da coleta, questão dos espaços públicos, do município mesmo, né? Da cidade em geral. Isso. Uhum. Para essa fiscalização ambiental, pontua para nós quais os ponteiros que fiscalizam? A Secretaria de Meio Ambiente, a Polícia Ambiental, fala para nós aí, CETESB, quem são esses todos que fiscalizam até chegar, se você pode até comentar, sim, sobre as questões que já a Secretaria tomou providência e está no Ministério Público também, né? De uns tempos para cá, eu acho que assim, aumentou muito a cobrança do Ministério Público também. Então, nós temos essa cobrança do Ministério Público em relação ao que a Prefeitura está fazendo, o que a Secretaria tem feito para minimizar, combater os crimes ambientais, né, com as providências que estão sendo tomadas. Sim. Então, hoje a gente tem uma legislação municipal que ainda carente de algumas coisas ainda. Sim, sim. Então, a gente acaba usando a lei estadual, a lei federal. Isso é uma questão, a nossa questão de legislação, é uma coisa que a gente vem trabalhando para implantar mesmo, né? As leis mais específicas para o meio ambiente, para as questões que a gente lida no dia a dia. Nós temos alguma coisa já, mas ainda falta um pouquinho. Em relação à fiscalização, no geral, falando de município e estado, nós estamos em área... O município de Juquitiba é protegido 100% pela Lei de Proteção dos Mananciais, que é uma lei estadual. E pela legislação, os órgãos fiscalizadores, né, a obrigação da fiscalização é da CETESB e da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, que são 2 órgãos do estado de São Paulo. E, além disso, o município também, porque o município, né, é responsável pelo seu território. Uhum. Então, a gente tem feito várias ações, estamos participando de muitas, via consórcio, né, de municípios, para que a gente consiga integrar também essa fiscalização, né? Porque a CETESB, ela fiscaliza, por exemplo, a questão de uso e ocupação do solo. Certo. A Polícia Militar Ambiental, ela fiscaliza a questão de vegetação. Então, um desmatamento, uma intervenção em área de preservação permanente, que são as áreas de preservação permanente. São as margens dos cursos d'água, os raios, né, a área ali em volta de uma nascente. Então, assim, eles fiscalizam essas questões. E aí, agora a gente está num momento de integrar todo mundo para rever também as legislações e o modo de atuação, né? Sim, sim. Para todo mundo falar a mesma língua e tentar resolver o problema. Com certeza. É uma conscientização, né? Sim. Porque, assim, se nossa cidade batalha bastante e já é município de interesse turístico, e também, quem sabe, a futuro, acreditando para uma instância turística, uma cidade turística, nós temos que preservar o que é? A própria natureza. Exatamente. Né? A nossa maior riqueza está nas águas, na nossa natureza, e também a importância daquele proprietário que compra uma chácara, ele compra alguma coisa e de repente ele quer fazer um lago, de repente ele quer mexer. Fala para nós aí essa questão das pessoas que estão comprando imóveis em Juquitiba, esse cuidado que tem que ter, porque não é bem assim, eu quero fazer, eu vou lá, coloco uma máquina e de repente você está fazendo um crime ambiental que é irreparável. Na verdade, é irreparável, né? Nesse momento que eu falo que é possível, mas desde que se cumpram algumas regras, digamos assim, né? Por exemplo, a questão das águas. Você tem um rio, tem um curso d'água e você vai mexer naquele curso d'água. Essa intervenção, ela pode causar um problema lá na frente, para quem vai usar esse curso d'água lá na frente e tudo mais. Então, por isso tem que ser, pode até ser mexido. Algumas intervenções são permitidas, mas de uma forma técnica. Existe uma regra, né? Adequada. Para quê? Para você não ter um problema ambiental
um problema ambiental que eu digo assim, às vezes você faz um corte, por exemplo, num barranco, que hoje não, Sim. Juquitiba tem essa característica, então a topografia, são muitos morros e tal. E aí, dependendo do corte que você faz no barranco, você pode até se prejudicar, porque você não fez da maneira adequada. Então, existem técnicas, né? Existem estudos, né? Estudos para que seja feito da forma correta. Então, procurem, né? Assim, que os munícipes procurem as secretarias para buscar orientação nesse sentido. Hoje, nós não somos órgão licenciador. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, ela não consegue conceder autorizações para corte de vegetação, por exemplo. Hoje nós só temos, o órgão licenciador é a CETESB. Isso acaba dificultando um pouco o processo, mas assim, para você estar regular, a licença é concedida pela CETESB. Por isso que é importante a gente trabalhar a questão da legislação, para de repente aí, né, o município conseguir ter essa autonomia para orientar melhor e atender melhor o munícipe nessas questões. Claro, claro. 16º podcast pela Prefeitura de Juquitiba, deixando aqui para você compartilhar nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram e o Facebook da Prefeitura de Juquitiba, que lá sim você vai encontrar as informações reais do município e, claro, o site da Prefeitura. Carol, eu vejo que você participa bastante também das câmeras temáticas. Fala um pouquinho sobre o que acontece nessas câmeras temáticas, reuniões, até mesmo, acho que você já participou de PDUI também. Fala para nós um pouco. Juquitiba pertence tanto à região metropolitana de São Paulo quanto ao Vale do Ribeira. Sim. Então, nós participamos nesses dois... Nas duas vertentes aqui da Nas região. duas. Uhum. E no Vale do Ribeira, a gente participa mais na questão dos recursos hídricos. Por quê? Né? Porque tem os comitês de bacias hidrográficas e nós pertencemos à bacia hidrográfica do Ribeira de Iguape Litoral Sul, que é o Rio Ribeira, né, o principal rio dessa bacia. Uhum. Então, a gente acaba participando dessas câmaras. Nós somos bastante atuantes, Juquitiba é bastante atuante no comitê de bacia e dentro do comitê, nas câmaras técnicas. Então, Sim. A gente acompanha, né, todo o desenvolvimento do comitê, todas as ações, isso é bem legal. Participamos também do CODIVAR, dentro da Câmara Técnica de Meio Ambiente e da Câmara Técnica de Agricultura. O CODIVAR é o consórcio, né, dos municípios do Vale do Ribeira. Então, a gente tem atuado nessas duas câmaras. E na região metropolitana, nós estamos bastante atuantes mesmo. Inclusive, eu faço parte da coordenação de fiscalização pelo consórcio dos municípios também da região sudoeste metropolitana. Eu acredito que seja isso. E é nessa Câmara que a gente está junto com mais 7 municípios trabalhando a questão da fiscalização integrada e dos procedimentos, né? Porque assim, não é só Juquitiba que está com um problema de uso e ocupação do solo. Os outros municípios enfrentam o mesmo problema. Então, de repente, esse grupo de municípios resolveu trabalhar em conjunto para cobrar o Estado também, né? Para resolver de uma melhor maneira. E fora a Câmara do CONISUD, nós temos também o Grupo de Fiscalização Integrada, que aí ele faz parte de um outro comitê de bacia, né? São várias temáticas, Sim, né? São muitas ações, mas a gente tem participado bem assim, efetivamente. Isso é legal, é bem bacana, porque vai sincronizando tudo junto com as demais cidades, que o progresso vai não só em uma cidade, mas sim da região em um todo, né? Sim. Carol, vamos falar agora da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que a gente está falando agora específico da agricultura. Fala para nós aí das ações da agricultura, o que poderá vir à frente aí também. A agricultura, o meio ambiente acaba tomando muito tempo, né? Assim, são questões mais delicadas de lidar, envolve muito o Ministério Público. Então, agora nós estamos retomando a questão da agricultura, né? O desenvolvimento da agricultura.
e estamos com alguns projetos novos. Do CMDR, né? Sim, um primeiro passo é a reestruturação do CMDR. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas. Só para explicar, CMDR é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Isso, exatamente. Então, por que esse conselho é importante, né? Ele é importante para planejar todo o desenvolvimento agropecuário do município. Então, ele tem a participação da sociedade civil, né? Além de planejar, ele fiscaliza também os serviços da secretaria, né? Nos fiscaliza para ver se o que foi planejado está sendo cumprido e tudo mais. Então, é extremamente importante que ele esteja atuante. A gente está reestruturando, logo mais ele volta ativa. E aí, com essa parceria, Conselho Municipal e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, aí que vai dar andamento nos trabalhos. E também temos a parceria com a cooperativa dos produtores rurais, né? Que também é bastante importante. A gente vai iniciar o incentivo à produção de algumas culturas. Que, no primeiro momento, são o plantio de plantas condimentares, que são os temperos, né? Ali, uma salsinha, cebolinha. Aí a gente dá uma incrementada com um tomilho, um manjericão, enfim. São essas culturas. E as plantas alimentícias não convencionais, que são as punks. O porquê que nós escolhemos isso, né? Por quê? De onde surgiu? O importante para que dê certo, né? Nós acreditamos que você tem que incentivar uma cultura que combine, né, que seja adaptada com as características do município. Então, aqui, qual é a característica? São propriedades pequenas, elas são acidentadas normalmente. Então, o que você pode produzir em áreas menores, que não precise de um uso de agrotóxico, porque aqui a gente não pode utilizar. Então, são produções orgânicas. E que tenha também, assim, uma demanda de mercado, porque não adianta nada produzir e não vender. Então, nós estamos muito próximo de São Paulo, e hoje a gente vê que essas culturas, elas sempre estão em alta, mas isso tudo ainda está em estudo. Nós temos um professor, um pesquisador que está acompanhando, então a gente tem esse projeto inicial, porque nós já temos aqui no município mel, né, produção de mel e de cogumelos, que é bem forte, assim, são culturas que se destacam, né, aqui no município. E agora a gente está criando essas alternativas também. Legal, bem bacana. São as ações da agricultura dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né? 16º podcast pela Prefeitura de Juquitiba, recebendo hoje a Carol nesse bate-papo legal dessas novas vertentes, novas tecnologias. As tecnologias vão avançando, a gente tem que se adequar também, né, Carol? Carol, esse ano foi um ano, uns dias atrás, meses, né? Um ano que o Brasil em um todo, principalmente a região sul e sudeste, enfrentou geadas, né? Baixas temperaturas, e isso preocupa bastante, que nesse momento agora, a gente vê muitas queimadas. Sim. Que houve esse problema com a natureza, porque houve a geada, acabou queimando e seca, né? Fala para nós aí, quando de repente o cidadão provoca um fogo, ou de repente acidental, a gente vê pela rodovia Regis Bittencourt vários pontos, né? Joga uma bituca de cigarro, alguma coisa, de repente pega fogo, vira aquele caos, aquele fumaceiro para tudo que é lado. Gostaria que você falasse isso para nós, explicando, e também uma dica para quem está aqui acompanhando esse bate-papo, tomar cuidado com isso. Bom, Ale, realmente, nós, acho que nos últimos dias, tivemos vários pontos de queimada no município, né? Algumas pessoas entraram em contato. E o que acontece? A secretaria fiscaliza e autua a pessoa que está praticando ali a queimada, né? Por exemplo, numa propriedade está pegando fogo, a gente vai até lá e realmente foi o proprietário que identificou o infrator. Consegue identificar. Assim. E isso é uma atribuição da fiscalização ambiental. Agora, essas queimadas ou acidentais,
até mesmo propositais, mas muitas vezes a gente não tem como identificar, elas acabam colocando em risco residências, às vezes está muito próximo e tudo mais. Então, quem nós devemos acionar? A Defesa Civil e os bombeiros. Nesses casos, porque assim, a gente não tem uma estrutura para ir lá e apagar o fogo, porque o ideal é que isso aconteça. Sim, claro. Então, a gente tem que acionar os bombeiros e a Defesa Civil. A Defesa Civil, o que ela vai avaliar? Ela vai avaliar se realmente está colocando em risco as residências, né, um patrimônio, alguma coisa desse tipo. Sim. E os bombeiros, eles vão atuar mesmo ali no momento para... De forma específica para apagar. Para cessar o fogo, exatamente. Então, nós temos duas situações. Se tiver... identificando o proprietário dentro de uma propriedade que está pegando fogo e ela pode até passar, aí a Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura e Meio Ambiente, pode atuar com os fiscais. Sim. Se for um foco de fogo avulso, vamos dizer o seguinte, acidental ou criminoso também, aí é acionado, claro, a Defesa Civil, bombeiro, até mesmo a Polícia Militar, dependendo da gravidade. Exatamente. Né? Fala para nós, então, para os nossos amigos aí, internautas, para tomar cuidado também. Que as pessoas, né, tenham essa consciência e que às vezes colocar fogo num lugar ele pode prejudicar uma outra pessoa. Então isso não é legal. Eu peço consciência, e ainda mais nesse momento, né, momento de seca e tudo mais, não tem como controlar, então vamos evitar problemas para todos. E tem muitas pessoas que têm problemas também respiratórios. Sim. E pode se agravar mais ainda. Então tenha consciência tenha consciência. Cuidado com as queimadas. Temos uma pergunta aqui do internauta, e na verdade é uma sugestão aqui do Lucas Sati. Ele fala sobre políticas públicas para fazer um projeto de brigada de incêndio popular. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim, brigada de incêndio popular, que nós podemos até estender à Defesa Civil mais à frente também, que tem um pessoal preparado lá. O Marcos é o coordenador da nossa Defesa Civil, que também treina os seus companheiros de trabalho. Ele pode também levar para nós aí essa informação, que em breve teremos ele aqui, o Marcos da Defesa Civil, para bater um papo geral. Todas as questões da Defesa Civil, inclusive essa que nesse momento nós estamos tratando sobre essa questão delicada que vive esse momento por conta das geadas que teve e acabou aí atingindo a vegetação, e fica fácil para aquele capim, para aquele mato ali pegar fogo e, enfim, dar um transtorno muito grande. Então, o Marcos da Defesa Civil, em breve, para você que está... É o Marcos, né? Marcos da Defesa Civil, o nosso internauta que perguntou foi o... Lucas, em breve iremos bater esse papo legal e vamos convidar você para poder estar participando também. Carol, 16º podcast pela Prefeitura Municipal de Juquitiba. Chegando ao final, esse bate-papo vai rápido. Deixar para você agora as considerações finais, deixando mais livre aí o que você pode levar aos nossos internautas sobre a Secretaria, dificuldades. Fica em aberto para você aí agora. Bom, Ale, eu gostaria de agradecer muitíssimo a equipe da Secretaria, que, assim, ninguém faz nada sozinho, então eu quero agradecer muitíssimo a todos os funcionários, todos que trabalham na Secretaria, porque é muito importante, assim, eu falo que é uma engrenagem, né? Cada um tem ali a sua função e se está tudo redondinho, tudo dá certo. Então isso é uma coisa que eu acho bem importante. Sou muito grata pela equipe que nós temos. E a questão da integração, assim, do envolvimento também da sociedade civil com o poder público, eu acho muito importante. Queria deixar isso aqui para as pessoas, né? Queria que, assim, a população viesse mais, chegasse mais perto, porque assim fica mais fácil. Eu acho que tem que entender também como funciona o órgão público, né? Porque se nós pudéssemos fazer tudo, a gente quer fazer tal coisa, implantar um projeto e tal, seria o melhor dos mundos. Mas na prática, a teoria, na prática é outra, né? Então a gente tem questões burocráticas a cumprir e tudo mais. Mas eu acho que o trabalho da secretaria, se ele tiver um envolvimento maior da população,
eu acho que vai melhorar, assim, em todas as questões, né? Desse conhecimento, de conhecer as engrenagens e aí da conscientização do meio ambiente, qual que é o papel importante da população, enfim, tudo. Ou até mesmo para sugestões, críticas, claro, né? Claro. Para a gente construir aí e conseguir ir melhorando cada vez mais. Com certeza. E outra coisa também que eu acho assim bem importante, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas já puxando, é que qual é a característica de Juquitiba, né? O que Juquitiba tem para oferecer na questão de desenvolvimento, o que nós temos de riqueza na mão? Eu acho que é o meio ambiente, ali conciliando com o turismo. Então, vamos pensar um pouquinho melhor nessa questão, a questão da beleza do município, dos recursos naturais e tudo mais. O que a gente pode aproveitar disso, né? O que pode trazer aí um bem para todo mundo? Com certeza, a maior riqueza, nossa natureza, fauna. Nossa água. Nossa água, né? Sensacional. Carol, antes nós vamos falar um pitaco sanitário, deixando um abraço aqui para o prefeito Aires, o vice Bernardo, todos os secretários acompanhando também, funcionários da prefeitura de diversos setores que sempre acompanham esse podcast, deixando um abraço também aos vereadores da Câmara Municipal de Juquitiba. Carol, aquele pitaco sanitário, a importância de se vacinar, né? Para a primeira dose, segunda dose, fala para nós aí. Bom, eu já tomei a primeira dose, então aí daqui a pouco tomo a segunda, então é importante todo mundo estar vacinado, então não deixe de tomar a segunda dose e mesmo assim não deixe também de cumprir os protocolos, né? Para que, não só para se proteger, mas proteger o próximo também. Isso é bastante importante. Claro, a importância de se vacinar, conforme a Carol disse aqui sobre a questão da Covid-19, mas também H1N1. De extrema importância você tomar a influenza, a famosa vacina da gripe, né, que é H1N1. E também cuidado no seu quintal, cuidado no quintal do vizinho também, na questão da dengue, porque dengue também mata. Cuidado, nós temos que, sim, focar na Covid-19, por todas essas questões que o mundo, né, passou, o Brasil, os estados e o município, mas não vamos relaxar para as demais situações que envolvem aí críticas referente a dengue, H1N1, então nós temos que redobrar essas atenções. 16º podcast, terminando aqui. Próxima semana teremos mais um bate-papo, mais uma secretaria, mais um setor para levar para você a informação da Prefeitura Municipal de Juquitiba. Agora é a distância que nos aproxima de você. Prefeitura Municipal de Juquitiba. Valeu, Carol! Valeu, Ale!